Uma coisa interessante que a gente está trazendo para o PEU são os marcos urbanos. Nós estamos trabalhando junto com o IRPH na definição de marcos urbanos. Por quê? Alguns imóveis são tombados. A ilha tem vários imóveis tombados. Alguns imóveis na cidade são preservados. Outros não. Eles não têm nenhum instrumento que os proteja. Não que se queira proteger, mas que a gente acha importante, interessante, em função da toda a história do governador, dos bairros, essa relação que existe. Por exemplo, ali eu botei até a ponta do tiro, né? Porque fica ali, geralmente está precisando até de uma restauração, está precisando de uma iluminação melhor, porque eu acho que o que é bonito da ilha é que ela tem muitos imóveis interessantes historicamente e que se pudesse dar uma valorização desses imóveis, com uma iluminação, que colocasse placas indicativas para as pessoas conhecerem, porque às vezes a pessoa entra na Ilha do Governador e não sabe de locais maravilhosos, né? O mirante ali da igrejinha Nossa Senhora de Nazaré, é lindo aquilo, você fica vendo a Praia da Bica, é uma vista fantástica. Nós estávamos tirando fotografias, quando eu vi, o motorista do carro também estava tirando, porque estava impressionado com aquela beleza. Era um dia lindo, maravilhoso, não tinha quem não quisesse fotografar. E quando eu olhei para trás, ainda tinha um carteiro que também estava fotografando. É um ponto maravilhoso que deveria ser divulgado. Então, quando a gente fala marco urbano, é justamente isso, para tentar valorizar determinados pontos. E outra coisa importante, o plano diretor fala que as praias da Ilha do Governador são sítios de relevante interesse paisagístico, tá? Isso já foi definido no plano diretor, tá? E a gente repete isso dentro na proposta de PEU. Então, os objetivos, né, do PEU é definir parâmetros urbanísticos que garantam a preservação do modo de vida e as especificidades dos bairros, tá? Valorizar as vocações e potencialidades e reforçar determinadas centralidades que existem hoje na ilha. Uma coisa importante falar que o plano diretor definiu os índices máximos, tá, que eu posso usar na Ilha do Governador, né? E ele definiu um índice bem apertado, ou seja, 1,5 é o máximo que eu posso ter. O restante da cidade eu posso ter 2,5, 2,1, 3, 3,5, né? São bairros que precisam de ser mais adensados. Mas na ilha não, foi muito criterioso. Posso dar uma parte? Esse 1,5 que a Luísa dá como índice é aquele índice multiplicador da área do terreno para limitar o máximo de construção que você pode fazer no terreno. Então, se você tiver um terreno de 1.000 metros quadrados, você pode construir no máximo 1.500 metros quadrados de área construída. E o plano diretor ele foi bem restritivo em relação à Ilha do Governador. Então, hoje, para a legislação atual, a gente trabalha com índice 1,4 para a zona residencial e 1,5 nos corredores comerciais, tá? E não tem como alterar isso, porque isso já está gravado no plano diretor, tá? Então, com isso, você consegue entender que você não consegue ter uma densidade muito grande, tá? Zoneamento. O plano diretor, ele aprovou uma nova nomenclatura de zonas. Eu estava falando ZR, zona residencial, CB, centro de bairro, né? Uma coisa assim que parece um bicho de 7 cabeças. E agora o plano diretor, ele criou novas zonas, tá? Então, nós fizemos mais ou menos uma avaliação lá, para trazer para vocês o que poderia mais ou menos se enquadrar no atual e o que é do plano diretor, tá? Então, nós vimos que a ZR2, que é acima da cota 25, ela se enquadra perfeitamente na ZRM2, tá? A ZR3, que é abaixo da cota 25, ela se enquadra numa zona de residencial multifamiliar local
onde eu posso ter comércio e serviços, mas locais, tá? Eles são de pequeno porte para complementar o uso residencial, tá? A ZT2, que era a nossa zona turística, ela hoje, pela luz, ela é uma zona residencial multifamiliar 3 turística. Então eu posso ter comércio, serviços e comércio e serviços afetos à atividade, né, de turismo. Tá? O CB1, que é o centro de bairro, ele virou uma ZRM4, porque é a comparação, nós fizemos um estudo, nos debruçamos no mapa do Rio de Janeiro, tentando fazer essa transposição de zonas. Tá? E nós entendemos que um CB1, onde eu posso ter um uso misto, que eu posso ter o comércio embaixo, residência em cima, ele se adequa à ZRM4, CB1, ZRM4. E o CB2, que é um comércio mais pesado, seriam as ECS. Então, por exemplo, a Estrada do Galeão poderia ser uma zona de comércio e serviço 1 de acordo, né, com o que está disposto na luz. Tá? A Lei de Uso e Ocupação do Solo. E nós temos, então, o que é que sobrou? As ZE7. A ZE7, que era a zona especial, o número 7, que era de áreas militares, ela não tinha parâmetro algum. Né? O plano diretor 76, então, o zoneamento de 76, a gente estava realmente sob um regime militar ainda. Então, nessas áreas, não se tinha parâmetro, entendeu? Não se tinha nenhum parâmetro. Então, agora a gente está propondo alguns zoneamentos diferenciados para essa área, para essas áreas. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, existe cobertura arbórea no Jequiá. Jequiá é uma paru. Então, nós identificamos como uma possível ZCA, uma zona de conservação ambiental. Certo? A parte ali dos fuzileiros navais também. Ela também tem uma cobertura arbórea significativa, tem animais, né, muitos pássaros, tucanos. Nós fizemos uma vistoria com a equipe do meio ambiente na base dos fuzileiros navais. Ficamos lá umas 3 horas andando e foi muito legal essa visita. Então a gente entende que tem a possibilidade sim de ser uma zona de conservação ambiental. A outra área já é a área afeta a Infraero, né? A área que é o aeroporto. O aeroporto, ele precisou de um planejamento para ser implantado. Né? Ele tem toda uma relação de logística, não só de passageiros, também como de carga. Então, na luz, a gente define que a ZCS 3, Zona de Comércio e Serviço 3, é voltada para essa logística de transporte. Então, por exemplo, a região portuária, o porto, que existe no Caju, seria uma ZCS 3. Então, aonde eu tenho o aeroporto, é também uma ZCS 3, fazendo, então, esse paralelo. E nós temos a Ilha do Fundão, né, a cidade universitária, que aprovou um plano diretor, né, lá com os professores. Eles nos apresentaram o plano diretor, as intenções que ele tinham. Né? Hoje o Fundão ele tem problema sério de segurança. O Fundão ele funciona, quando ele fecha, está completamente, não tem ninguém andando, não transita ninguém, certo? E não tem comércio, não tem um serviço. Então, se acontecer um problema de dor de cabeça, para comprar um comprimido é extremamente complicado. Então, as meninas e meninos já vêm com um kit de sobrevivência do FRJ, né? Que não precisa ter que sair dali para comprar algumas coisas. Né? Então, a gente está trazendo a possibilidade com esse uso misto, tá? Em que eu posso ter, então, comércio, serviço, eu tenho uso institucional, entendeu? Fazendo com que tenha pessoas de acordo com o plano diretor deles. Até porque no plano diretor que eles fizeram, é a questão da residência para o professor e a residência dos alunos. Né? Que o campus ele sofre muito. O alojamento dos estudantes está em péssimas condições. Então, eles precisam construir alojamentos mais dignos. Né?
e trazer professores de fora, professores visitantes, até poder ter um hotel em que tem um professor que fique ali hospedado e depois vai embora. Entendeu? Então, isso tudo foi analisado junto com o pessoal do Fundão e chegamos a uma conclusão que uma zona de uso misto seria o melhor zoneamento para a cidade universitária. Aqui são algumas intervenções, né, que eu estava até conversando com o Nelson. Uma parte do PEU vem uma série de intenções, né? Eu listei algumas. Eu acho que daqui da reunião vocês vão listar outras para a gente colocar no texto do PEU, né? De melhorias, de intervenções que seriam necessárias para melhorar a qualidade de vida da Ilha do Governador, né? Eu coloquei, tipo, melhoria da infraestrutura local dos principais logradouros, né? A gente vê que os logradouros necessitam de uma pavimentação melhor, de iluminação, de sinalização, né? Então, isso é esse item de melhoria da infraestrutura local, a questão de drenagem, isso tudo tem que ser visto. Implantação de iluminação pública que destaque os elementos paisagísticos que eu falei. Então, poxa, imagina ali a Ponta do Tiro com uma outra iluminação para valorizar, uma iluminação diferenciada nas igrejas que são tombadas. Isso tudo valoriza muito. A Pedra da Onça, outro dia a Pedra da Onça saiu no jornal toda pichada. Quer dizer, é uma coisa, as pessoas acabam, por não ter tido investimentos, as pessoas acabam até deteriorando o pouco que tem, não valorizando o que tem na Ilha do Governador e que é muito bonito. Então, a gente está elencando isso, mas, por exemplo, modernização e padronização de quiosques. É necessário isso, porque daqui a pouco você vai ter quiosque duplex, triplex, entendeu? E cada um de um tipo, e a finalidade em si vai deixar de existir. Existe uma ocupação logo na entrada do Galeão, né? Que até eu conversei com o Nelson, ele também está vendo isso. Então, a ideia é padronizar todos esses quiosques que ficam na orla como um todo, tá? Então, a gente tem quiosque lá no caminho esportivo do Moneró, tem quiosque na Praia da Guanabara, quiosque na Praia da Bica. Então, a ideia é padronizar esses quiosques. A gente tem que trabalhar turismo para a Ilha do Governador também, entendeu? E é isso que faz, se você padronizar, você bota um assim, outro todo torto, um não tem luz, não tem nada, então fica muito ruim. E a outra coisa importante é a eliminação das línguas negras na areia de praia, né? Hoje na freguesia já está sendo foi licitado a construção de uma galeria de cintura, já iniciou inclusive até a obra, porque isso era fundamental para fazer, não existe praia, se a gente fala de praia de melhoria, né, é evidente que isso também rebate na questão da Baía de Guanabara. Então, essa eliminação das línguas negras é fundamental também. Agora, tem outras coisas que vocês, como moradores, vão saber melhor do que eu. Então, daqui é o dia que eu vim, e do Mirante eu tirei essa foto, que eu acho uma foto fantástica. Não, Marcelo. Foi Marcelo quem tirou a foto. Entendeu? E que foi muito legal essa foto daí, com os barquinhos. Tem uma outra que é uma verdadeira pintura, se pudesse transformar em quadro, e é na Ilha do Governador. Então, eu acho que é isso que a gente tem que... Esse amor, esse carinho por essa região, e que eu acho que agora a gente tem que discutir. Né? Luísa, gente, salva de palmas para a Luísa. Obrigada. Só para a gente avançar, eu queria justificar, tem algumas pessoas aqui também de Tubiacanga, mas hoje o prefeito está numa reunião com uma comissão de moradores de Tubiacanga, justamente para tratar do assunto de Tubiacanga, né? Da prefeitura assumir aquela área. E uma outra coisa, Maria Luísa, que eu queria que você tocasse, é o porquê, né? Os moradores se perguntam por zelo, por amor ao local, por carinho, por identificação, por os moradores tem moradores aqui que têm a oportunidade de sair da ilha, mas amam esse local e querem continuar aqui. O porquê da gente botar o PEU
audiência pública e para a futura aprovação na Câmara dos Vereadores? A audiência pública é fundamental. Eu acho que é uma questão de transparência e eu acho que a população ela tem que se manifestar, certo? Então, não é uma coisa que sai do meu gabinete para ser apresentado e ser votado, não. Eu quero ouvir o que vocês têm a me dizer. Porque você ouve diversas pessoas. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista, é claro. A gente sabe disso, tá? Mas eu acho importante ouvir. Para depois, numa segunda rodada, em função dessas solicitações, do que vocês falaram, a gente poder trazer uma proposta de mancha de zoneamento para a Ilha do Governador e com os parâmetros adequados, certo? Então, por isso, essa primeira reunião. Tá? Também pelaquela questão do corredor Transcarioca, né? Na realidade, o que acontece, por que a ilha? Não foi porque a ilha. Desde que começaram a implantação das tanto Transcarioca, Transolímpica e a Transoeste, foi uma determinação, uma diretriz da Secretaria de fazer os PEUs nessas áreas, porque vão sofrer o impacto das trans. Então, foi feito, já até com a audiência pública, o PEU de Madureira. Nós já terminamos os estudos do PEU de Irajá. O PEU da Penha já foi aprovado. Estamos nos debruçando também o PEU da Grande Leopoldina e o PEU da Ilha. E o PEU da Ilha, quer dizer, ele sofre, como eu tinha falado, a influência da Transcarioca, mas ele sofre também a influência, quer dizer, a Ilha do Governador, ela sofre influência da Transbrasil, tá? Ela sofre influência com a linha vermelha, sofre influência com a linha amarela. Então, são grandes corredores viários, uns que estão sendo implementados, outros que já foram implantados, e a gente precisa, então, agora alterar, mudar essa legislação, tá? Modernizar mais essa legislação, mas a gente tem que ter muita cautela. Então, para essa cautela que a gente está precisando de ouvir vocês, dessa audiência pública. Fechado. Quer falar alguma coisa? Então, dando prosseguimento aqui, gente, foi apresentado quais são os parâmetros urbanísticos hoje da nossa região, da Ilha do Governador, o que a gente hoje pode fazer, o que a gente tem como parâmetro, quais são as áreas que compreende dividida, né, por regiões da ilha, né, que define padrões residenciais, padrões turísticos, padrões comerciais mistos e comerciais. Então, esse é o PEU em vigor da Ilha do Governador.